mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark. Do meu lado, o incrível, maravilhoso, alguns dizem charmoso, Igor 3K. Salve, salve família. Hoje é como? Hoje é na vibe do detetive o bagulho. Então é, suspense. Hoje a gente tem um convidado muito foda que é o Darko Hunter, né? O cara não é só Darko. É. É o Darko Hunter, tá ligado? Já dá pra ver que ele é foda pelo nome, né? O nome já começa foda. Pô, obrigado por ter vindo aí, cara. Só pra galera saber contextualizar um pouquinho mais, você trabalha na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, não é isso? E você é responsável de ter achado mais de... esqueceu o microfone. E você é responsável de ter achado mais de 4.000 pessoas aí na cidade, um negócio assim? Exato, desde 2007, mais de 6.000. Porra! Caralho, então tu é o maior encontrador de pessoas que tem na face da Terra. Eu e toda a galera que Claro. acaba auxiliando. Entendi. E quando tu perde o celular, como é que faz? Vixe. Aí tem que achar o Darko. O Darko celular. Constantine brasileiro agora. Fazer um exorcismo. Pior que tu tem uma vibe mesmo de anti-herói, assim, uma vibe de Darko. Darko. Tem um cara que é do bem, mas só que ele Vive nas sombras. vive nas sombras, parece ser um cara meio, Dark. sei lá, fumante pra caralho. Essa parte é real, né? Fuma um pouco. Tu fuma um pouco ao caralho, cara. Tem quantos cigarros mesmo ali dentro da carteirinha ali? Tu Agora falou que tinha tem. uns 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. E tu ainda bolou mais 3 de tabaco, tu já sabe que vai acabar, né? Isso, tinha 15, agora tem. Tu é desses caras que acende um no outro? Uns 2 maços, 3 maços por dia. Caraca, é bastante mesmo. Mas Mas espero que tu ganhe bem, cara, porque é dinheiro pra caralho que tu gasta. só Dizem de... que é o cigarro mais barato do mercado. O que é o cigarro mais barato? Esse daqui, o Chesterfield. Ah, é? Eu não sei. Bom, também, se não é mais ou menos. contrabandeado, não é o mais barato. Eu acho que esse é de burguês, na real, com esse nomezinho aí. Pô. Chesterfield, é bonito o negócio. Mas, Não. desculpa. É que esse cigarro aqui ele é maior que os outros. Ah, por Então isso. ainda sai no lucro, né? Aham. Pode crer. Aí é com os Caralho, o benefícios cara, da parada. ele chegou ao nível de saber qual cigarro que é mais curto, qual cigarro Aí que você é vê mais que o longo. cara é nerd e viciado em cigarro, né? Porque ele Levemente. calculou... Tu fuma desde que idade, cara? Desde os 18. Ah, começou tarde, né? Tipo, Foi. por quê? 17, 18. Você já procurava pessoas naquela época, com 18 anos? Não. O que você fazia com 18 anos? Procurava o que fazer da vida. Como todos nós, né? Mas aí... O que tu estudou Eu encontrei. pra ser o cara que encontra pessoas, cara? Como é que começou essa porra? Mano, não foi estudo, acho que foi experiência mesmo da vida. Eu sempre fui muito curioso e questionava as coisas. E em 2007, eu comecei a trabalhar com população em situação de rua. Então, naquela época, em 2007, fui lá no emprego, estava aprendendo o trabalho, então as pessoas iam comigo na rua para mostrar como que era. Não tinha conhecimento nenhum. Então, tinha aquele preconceito e tal, é perigoso e pá. E fui indo e tal, o pessoal falando, quer ir pro centro de acolhida? Vamos pro centro de acolhida, quer ir na saúde, tá precisando de alguma coisa? Tô com uma dor aqui, levava pra saúde. Então, fui me empolgando e tal, o pessoal indo pro centro de acolhida e tal, vendo as pessoas saírem da rua, aquilo ali foi bem emocionante naquele primeiro dia. E aí deu umas 7 horas da noite, aí eu só tava observando, aí fui abrir a boca. Aí abri a boca e falei, vamos ver se aquele cara quer ir também. Aí a garota que estava me ensinando falou, você é louco? Você quer arrumar BO no primeiro dia? Aquele cara é 13. Eu não sabia o que era 13 na época, né? Aí depois conversei com um camarada lá do trabalho, falei, o que é 13? Ele, quem não bate bem da cabeça e tal. Eu, tá. Por que 13? Tu descobriu por que é 13 que chama? Porque vota no PT, tá? Não sei o porquê Nossa, acho que não tem nada a ver com isso. Claro que não, pô. É porque o cara é, entendeu? Entendi. Boa pergunta, vou procurar saber o porquê do 13. E aí tu começou... Azar, talvez, né? Talvez. Sexta-feira 13. Tá errado da cabeça, né? Caralho, que deprê. Acontece, né? É uma condição humana, as pessoas podem ficar malucas, né? Acontece direto. E você deve lidar eu muito... posso, você pode, ele pode, qualquer um. Quem diga eu que eu já tomo fiquei. remédio, pô. Vários casos a gente pega assim. Toma remédio que é pra não rasgar dinheiro, né? Exato. Pois é. E aí, beleza, fiquei me questionando e tal. E
me questionei, por que daquele cara não? E a família daquele cara, tipo, e nem sabia, nem sabia ainda que era 13, nem sabia se o cara era 13. Aí beleza, aí depois fui lá no treinamento e tal, aí chegou uma época que já podia ir pra rua sozinho. Aí voltei lá naquele cara. Fui lá conversar com o cara, ele falou que não podia sair daquele local, que ele tava esperando a namorada dele, que era a Mariana Godoy. E realmente conversando com ele, ele falou que já tava para perceber que tinha um possível questão de saúde mental ali. Então fui para casa, ele não aceitou porque não podia sair por esse motivo. Então chegando em casa, tava lá tomando banho e tal, aí veio uma ideia. Eu pedi para minha companheira escrever uma carta, que era a Mariana Godoy, que ele podia confiar em mim e que estava muito triste sabendo que ele estava naquela situação. E para ele me acompanhar até um local que teria cama, cobertor, um lugar para ele ficar, comida e tal. E acabei fazendo uma montagem no Paint, eu do lado da Mariana Godoy. Aí imprimi aquilo lá no papel fotográfico e tal, para reforçar que eu era amigo da Mariana Godoy. Nem não conheço ela. E fui lá, tava indo. Na época eu descia no Terminal Bandeira, saía do Vale do Angabaú e andando até a Avenida Tiradentes, 749, que era o meu trabalho. E no meio do caminho ali no Vale do Angabaú, na saída da Estação São Bento, tinha uma... Não sei se ainda tem, reformou lá, mas tinha uma banca na época que vendiam jornais coreanos, chineses e tal. Que doideira. Aí eu vou pegar essa aí para reforçar a ideia que ela não tá no Brasil e que ela não pode estar presente e tal. Aí fui lá, falei com o meu supervisor, ele falou que... Falei, pode fazer isso e tal? Ele falou, não, vai lá, tenta a sorte. Aí fui lá conversar com o cara, falei a história para ele e tal, mostrei o jornal e tal, que era uma matéria que ela tinha feito para ele. Eu pensei, se eu não falo chinês, vou tentar a sorte que talvez ele não saiba, coreano, não sei o que imagina, é. ele é tipo... letrado em todas as línguas. Pô, não é isso. Mas acabou que eu fui contando a história pra ele, mostrei a fotografia e tal. Mano, ele ficava ali na frente do Shopping D. Então é tráfego de carro o tempo inteiro. A pele dele era uma fuligem. Tanto que ele começou a... Quando eu li a história, foi descendo uma lágrima, que eu tenho memória fotográfica, contando aqui eu já lembro, já vejo a imagem. Cena, né? Foi descendo uma lágrima que foi limpando a pele dele. Então ele aceitou, foi no centro de acolhida, o Elzizaran na época, e foi assim que começou a... Nossa, até me emociono. Que foi assim que começou esse meu intuito. Tipo, por que aquela pessoa não? E aquela família, sabe? E na época eu achava, eu não conhecia também nenhum centro de acolhida. E naquela época, em 2007... não tinha um cuidado o serviço de acolhimento, o serviço social não procurava pela família daquela pessoa. Então, eu encaminhei o cara para lá, não sei o que deu. Eu achava que lá ele ia ter todo um suporte. Por isso que eu fiquei tão empolgado no primeiro dia, tipo, todo mundo aceitando no serviço, ir pro centro de acolhida. Eu achava que lá as pessoas teriam um suporte e tal. Não. Iam ser reintegradas, de certa forma, na sociedade, de alguma forma. Exato. Ia ver qual que é... é questão de saúde mental? Vamos mandar para a saúde, vamos ver o que tem e tal. Hoje em dia, a gente já efetua capacitações com os... Eu era orientador social naquela época e hoje em dia efetuamos capacitações com essas pessoas para não acontecer esse erro. Você é louco, você quer arrumar BO no primeiro dia. Tanto que, hoje em dia, a primeira coisa que eu pergunto quando alguém me liga é se foi feito BO. Eu só trabalho com casos que tem BO de desaparecimento. Entendi. E é capacitação nos serviços, o serviço social do centro de acolhidas do município de São Paulo. Quando tem um caso que é uma pessoa que está desconhecida, um idoso que não consegue passar muita informação, ele já entra em contato conosco para a gente tentar entender qual que é a história, se ele está desaparecido e se a família tem ciência que ele está naquela condição. Mas antigamente não era assim que o centro de acolhida funcionava? Como que funcionava? Em 2007, não. Em 2007, pelo menos os casos que eu encaminhava para lá, não tinha um suporte. A pessoa chegava lá, ficava uma noite, saía no dia seguinte e não tinha uma conversa com o serviço social, com o serviço psicológico. Era só um quarto durante uma noite. Exato. Que eles proviam. Em 2007, então, eles não tinham esse cuidado. Pode crer. Hoje em dia, já com a gente efetuando esse trabalho dentro da prefeitura, já é feito esse cuidado com
com as pessoas que entram dentro do serviço, ainda mais questões de saúde mental, idosos, crianças e adolescentes, que são um público que pode estar desaparecido e que a gente não sabe se a família tem esse... era... No início, peguei tanto caso que era de pessoas que não tinha nem noção temporal onde estavam. Era a gente fugindo da máfia, perdeu a memória, a gente esperando o meteoro cair do céu, pegava o cigarro, jogava a cinza na mão, falando que tinha um chip que fazia as pessoas pararem de fumar. Mas para que eles iam colocar um chip para as pessoas pararem de fumar? Eu não entendi. Você queria esse chip, né? Mas tô usando. Então, a maioria das pessoas desaparecidas que pelo menos dessa galera que tá falando aí, era o pessoal que tinha problema de saúde mental. Exato. Saúde mental, idoso, era o grande público que eu ia lá atender. Tá. Ainda é assim? Ainda é. São casos de questões de saúde mental, dependência química, pessoas com conflitos familiares e idosos. O idoso acaba se perdendo e tal, tá com uma questão de Alzheimer ali. E às vezes tem uma lembrança anterior, morou num bairro, morou na Zona Sul, mas mora hoje na Zona Leste. E tem familiares na Zona Oeste. Vou lá visitar fulano, que mora na Zona Oeste. Uhum. Sai da Zona Leste, vai parar na Zona Sul e se perde. E nunca mais se encontra pra cá. E nunca mais encontra o caminho de casa. Fica perdido na rua. E fica perdido até alguém encontrá-lo pra encaminhar até a residência. Nossa, deve ser desesperador, né, cara? Porque deve ser alguém que, tipo, tá ficando velho, mas não tem ninguém próximo, né? Tipo, tem familiares, mas não tão próximos, não estão vivendo junto com eles, não estão dando um auxílio. Não né? sei como é, mas é... O cara se perder, ninguém saber, né? Então, mas a família deve... Pô, imagina, teu avô, tá ligado? Que mora contigo ali, de repente um dia fala que vai visitar não sei quem e não volta mais. Então, aí no dia seria bizarro, né? Mano? Pois é. Mas eu acho que, tipo, se meu avô tivesse Alzheimer, ninguém ia deixar ele sair sozinho, tá ligado? Mas esse idosos... Início de Alzheimer. Então, tem... Tu nem sabe. Tem Às muitos vezes, casos entendi. que o idoso está sozinho, não tem um cuidado. E tem casos que o idoso mora com a família, realmente, mas está com início ali de Alzheimer, então tá ali na rua e então acaba se perdendo. Então, Pode foi crer. diagnosticado com... Teve um caso que a família nem sabia, depois foi diagnosticado que ele já estava com início de Alzheimer. Mas esses coroa aí... a família deve fazer o BO o mais rápido possível e não ficar tanto tempo assim perdido, fica? Exato. Temos um número muito alto de BO, desaparecimento efetuado, mas também temos um número muito alto de encontrados, que 80% dos casos são localizados rapidamente e 20% do caso leva um tempo maior para ser localizado ou ficam em aberto por um tempo até a pessoa ser localizada. Esse dia quem localizou um senhor que estava a ex-mulher, que era a mulher dele, aí não deu para entender, que uma hora ela falava que era ex-mulher, outra hora era mulher, que estava procurando por ele. Quem que informou onde o cara estava foi uma pessoa em situação de rua também. Ele mandou um WhatsApp para mim e falou, ele tá aqui e tal. Caramba, já temos informantes dentro do próprio... Isso foi um cara que você ajudou no passado? Isso, uma Entendi. pessoa que estava em situação de rua, ajudamos. Isso acontece muito. Teve um caso que, vou tentar juntar esse... Em 2012, eu saí de São Paulo, fui para o Rio Grande do Sul. Lá a questão do desaparecimento não é tão acentuada como aqui em São Paulo. Voltei em 2013, aí voltei a atuar na área. Fui num centro de acolhimento onde tinha pessoas que estavam em situação de convalescência, tinham perdido a memória, não sabiam quem era e não sabiam dos Onde familiares. Tá, E tinha uma senhora que eu olhei para ela e falei, a família dela deve estar procurando. Do nada, me bateu isso aí, até hoje eu acho um pouco estranho. E conversando com ela, peguei os dados e tal, e comecei a fazer a pesquisa ali, encontrei, com a filiação dela, fui encontrando pessoas. Então fui ligando. O que acontece muito hoje em dia? As pessoas perdem um telefone e já, em vez de manter o número, eles trocam de numeração. Então às vezes eu pego muitos casos que tem uns 30 telefones e ligando naqueles números sempre está desatualizado alguma coisa. E liguei em vários números no primeiro dia, não consegui nada. No segundo dia eu recebi uma ligação de uma moça informando perguntando por que eu tinha ligado pro trabalho do marido dela. Aham.
Aí eu falei, tá, mas o que foi e tal? Aí ela falou, tava procurando por uma pessoa e tal. Eu evito muito de falar o nome dessas pessoas para não deixar... por questão de sigilo também. E procurou a Dona Maria. Você tava procurando a Dona Maria. Então, a Dona Maria, ela tá num serviço de acolhimento, tô entrando em contato para tentar procurar algum familiar dela. E aí fui conversando, ela, não, mas isso é impossível. Não, ela tá aqui e tal. Aí ela, mas faz mais de 15 anos que eu não tenho contato com a Dona Maria. Aí esse mim, Caralho, era muito do cara. é a sua mãe? Ela, é. Tipo, um meio pra... E o cara ficou em choque, imagino, né, mano? 15 anos ele achou que tinha mulher, morrido a mãe dele? a filha achava que tinha morrido. Era Eu uma falei, mulher, ó, desculpa. com todos os dados que temos aqui, é a sua mãe. Você pode comparecer aqui, passei o endereço, tudo. Ela compareceu lá no dia seguinte, verificou que era realmente a mãe, só que a mãe tava com uma questão que não lembrava. Tinha perdido total a memória. Não lembrava da família e tal. A família foi levando as fotografias e tal. Chegou um momento que ela falou, minha filha... Então, tipo, aquilo foi um abraço e tal. Meu, emocionou o centro de acolhida inteiro. E é aquilo que entra na parte que você fala, das pessoas que ajudou antigamente. Então, numa situação dessa, as outras pessoas que estavam lá, que não queriam localizar a família, eles pediram para localizar a família. Entendi. De tanta emoção que foi aquele Viram caso. como que foi o reencontro ali no Exato. centro. Entendi. Como é que é o papo pra você colher dados da dona Diná pra você poder correr atrás? O que tu faz umas perguntas pra ela pra saber o nome dos filhos? Como é que é? É Exato. isso? Nome dos filhos, a data de nascimento, para sentir ali como que ela tá no momento. Na época ela falou, isso foi em 2008, por aí, eu perguntei quem era o prefeito da cidade, ela falou que era o Paulo Maluf, que ano que a gente tava, ela citou 1986. Caraca, ela então, tá totalmente fora da tava realidade. perdida ali Aham. no tempo. Mas os dados principais é o nome da pessoa, o nome do filho, aí eu já tinha o nome dela que era Diná, aí tinha o nome completo dela, e... já tô até falando o nome. Mas Diná tem várias. Diná tem um Não, monte. nome do E aí chegou lá e tal, conversei com o filho. Nossa, o filho agradeceu muito. ali. Imagino, mano. Ele deve ter... Pô, Que é- o que tinha acontecido? Porque como ela tinha se perdido? Eles chegaram a contar pra você? Saiu de casa, abriu o portão, saiu de casa. Isso acontece muito. Tipo, o portão... Abre o portão ali ou descuida um pouquinho. É que nem criança. Tipo, idoso e criança é quase a mesma situação de desaparecimento. Some muita criança aqui em São Paulo? Criança tem registro de BO de desaparecimento, sim, muito. Não recebemos tantos. O maior caso que a gente recebe são de adultos. Que bom, eu acho. Exato. E os casos que a gente recebe de criança, na maioria das vezes, são um caso mal informado. Temos o serviço de SAICA, de Serviço de Acolhimento e Crianças e Adolescentes. E é muito rotativo. Às vezes eles estão num serviço, eles fogem para ir em outro. Lá era mais divertido, vamos para lá, um amiguinho tá ali e tal. Uhum. E, nossa, amiguinho, lembrou de uma. E eles acabam saindo de um serviço para outro. Então é fuga. Acaba não sendo um desaparecimento. Entendi. Então acaba localizando muito rápido. Porque fez o desaparecimento aqui, fugiu desse aqui, mas era para ser um BO de fuga. O desaparecimento acaba sendo localizado rapidamente, porque apareceu em outro SAICA. Aham. Teve uma... E eles coordenam os dados entre os SAICas. Exato. Tem um sistema único que Pode é de crer. todos os SAICA, Serviço de Acolhimento e Adolescente. Tem o serviço de adultos e tem o serviço de idosos. E de mulheres também, adultos, mulheres e homens. Teve um caso que foi lá de Manaus e foi identificado e tal. E o cara tinha voltado aqui para São Paulo para tentar ganhar uma grana, melhorar de vida. Então, na primeira semana que ele veio para cá, ele estava trabalhando vendendo café da manhã e tal, 5 horas da manhã e tal. Tava saindo com um carrinho de pedreiro. Mano, isso é muito foda. E bolinho e tal. E passou assim no cruzamento, foi atropelado. Morreu. E a família não sabia. Ele estava aqui sozinho. A família estava lá em Manaus. Entendi. Aí me passaram esses dados. Só sabia que ele tinha falecido por atropelamento. Pesquisei lá e tal, consegui falar com
Nisso eu já tinha feito algumas pesquisas já para informar óbito. Então eu sempre tento evitar mãe e pai. Procuro tia, irmão e tal, que aí eles Pra que não ser passam a informação. impactante. Isso. E conversei com a mãe dele, aí conseguimos o contato e tal, para informar o óbito. E conversando com a mãe dele, falei, a senhora tem algum outro... O irmão dele tá aí, sabia que tinha irmão, mas o telefone estava desatualizado. A irmã dele tá aqui e tal, pode chamar ela e tal. Não, fala pra mim o que houve e tal, não sei o quê. Que às vezes a família já vai até sentindo. Já pesca, né? Não, deixa eu falar com ela e tal. Aí conversei com ela, nossa, mas é uma situação que não é fácil você dar tu a pode notícia. falar pra qualquer familiar isso aí que é foda, né? É, mano. Ela falou, infelizmente eu recebi uma solicitação do IML. Infelizmente esses dados constam como falecimento. Nossa, ela caiu o chão pra ela. Tipo, não, ele tá mentindo. E passou pra mãe e tal. Caralho. É muito difícil dar uma notícia dessa, mas, tipo, você tem que dar, informar pra família, porque aí foi quando eu entendi. Depois, quando a irmã estava mais tranquila, ela conversou comigo, aí ela me passou. Foi aí que eu soube que ele tinha vindo pra cá recentemente, em São Paulo, e acabou falecendo e não tinha ninguém aqui. Então não tinha ninguém aqui pra ligar pra família e falar, ele faleceu. Não tinha nenhum parente. E acaba tendo que cair essa responsabilidade nos seus ombros, né? Exato. No começo foi muito difícil, mas hoje em dia não é uma notícia fácil Rola muito de ainda? passar. Sim, todo dia a gente... É o trabalho, eu imagino que é... Toda semana a gente recebe... isso foi lá quando eu conversei com o Dr. Nelson Bruni. Isso foi lá em 2016. Hoje em dia a gente está com todos os MLs da capital de São Paulo. Então todos os MLs encaminham essas informações dos corpos identificados e não reclamados para a gente tentar localizar a família. Então é um número bem alto porque esse projeto piloto deu sucesso e a gente conseguiu pegar todo o estado. Exatamente o nome da sua seção lá no governo, na prefeitura? Divisão de localização familiar e pessoas desaparecidas. Entendi. Como que surgiu essa oportunidade de você estar nessa divisão, encabeçando ela? Foi em 2000 e... Iniciei o trabalho em 2007, né, e tal, pegava, indo pra casa e tal, fazendo as pesquisas, foi dando sucesso e tal. Aí em 2012 saí da organização, fui lá pro Rio Grande do Sul, sempre quis conhecer o Rio Grande do Sul, porque eu gosto do frio, então achei que lá era frio, mas tudo propaganda enganosa. Depende de onde você vai. Era... lugar que é frio, Já mano. No Natal ali tava quase sensação térmica de 50 graus. Porra! Positivo. Que viagem. E eu tava querendo negativo. Pô, se fudeu. O máximo de frio que eu peguei lá foi 3 graus negativo. Pô, que é frio pra caralho. É frio, né? Mas eu gosto do frio, então foi de boa. Aí eu fiquei lá um ano e tal, tentei. Ficava lá junto no meio do CREAS, que é o serviço que atende população em situação de rua. Então conversava lá com a galera e tal, mas ali não tinha muitas questões de desaparecimento. E era o que você perguntou o que eu estava fazendo da vida, procurando o que eu fazer da vida. Então, ali foi quando eu percebi, não, o que eu tenho para fazer da vida é isso, tá em São Paulo. Questão desaparecidos. E voltei em 2013 aqui para São Paulo e voltei a procurar trampo e tal. Aí consegui ser terceirizado da prefeitura dentro do CREAS Barra Funda. Foi lá, aí quando eu voltei foi esse caso dessa senhora que estava dada com morta desde de 15 anos e tal, em 2013 isso. Aí fundei o departamento, fiz até um MEI na época, o Departamento Especializado em Localização Familiar e Desaparecido, que era o Delphi, que é essa tatuagem aqui, era o símbolo do Delphi. Ainda é. E... Em 2000, aí fui trabalhando lá e tal, fui apresentando vários casos positivos de localização, aí começou todos os serviços de acolhimento, de saúde, que precisava localizar a família de alguém que aparentemente estava perdido, entrava em contato comigo. Então a secretária, na época de assistência social, Luciana... Como é que tu ganhava dinheiro? Então, eu era terceirizado. A prefeitura pagava um salário pra você. Isso. Tá, entendi. Tá. Aí nessa época, em 2013, eu já Ele trabalhava... não era empregado, ele tinha a própria empresa que tinha um contrato com a prefeitura. É isso? Era um MEI que tinha eu era oficineiro, se for pegar assim. Tinha um MEI ali e prestava serviço para a ONG. Isso, eu prestava serviço para a ONG, não para a prefeitura. Tá. Então era terceirizado do terceirizado da prefeitura na época. Entendi. E...
Beber um pouco aqui de água. Isso aí não é água não, hein, cara. Vocês nem avisam. Aí em 2016 fui com esses casos de sucesso, fui convidado pela secretária de Assistência Social, na época a Luciana Temer, convidou para fazer parte, para trazer esse serviço dentro da pauta da Prefeitura de São Paulo, É a para esposa fazer do parte Michel da Temer? equipe. É a filha. A filha, ok. Isso, delegado, também, nossa, Ah, ela é pessoa delegada? Olha ótima, lá. também uma inspiração no serviço. Falo, você vai fazer o mesmo trabalho que você faz aqui dentro. Então, iniciou e tal, esse serviço dentro da... E fiquei meio perdido ali, não sabia nem qual computador ia usar e tal, tava ali dentro, cara. E antes, o foda disso é que quando eu trabalhava lá em 2007, 2008, eu olhava para aquele prédio, até hoje eu tenho um carinho, mudou aquele prédio, mas tem um carinho especial que eu olhava para aquele prédio do nada também, da mesma forma que eu olhava para a mulher lá e falava, ó, a família dela tá procurando, eu olhei, um dia eu vou trabalhar ali. E acabou que eu até falei para ela quando ela fez esse convite, eu falei, meu, eu tô sonhando, me belisca. Então iniciou em 2016, dentro da Secretaria de Assistência Social na Prefeitura. Em 2018, fui convidado para trazer esse trabalho, a divisão, para dentro da Secretaria de Direitos Humanos, que aí poderíamos fazer mais parcerias com outras pastas, com saúde, SP-Trans, todas as pastas dentro da prefeitura. E desde 2018 tem essa divisão de localização e pessoas desaparecidas. Resumida é a divisão desaparecidos. Muito foda, Tem 2 cara. anos pra cá que eu alterei até a minha forma de alimentar. Eu não comia mesmo, eu comia, né? Comia coxinha, porcaria, e Coca-Cola. Era essa a minha alimentação até 2 anos atrás. Aí eu, mano, isso aqui não vai dar certo. E fumando eu ainda continuo fumando um pouco. Pensei que tu fosse falar que, pô, coxinha e Coca-Cola é foda. Mas cigarro tá tranquilo. Fumando, eu tô fumando bem menos que antes. É. Aqui eu Como só é que é, como é que é o teu, lá no teu trabalho lá, tu fica saindo toda hora pra fumar, tu fuma lá mesmo e acabou? Como é que é? Não, lá eu coloco uma regra. Tipo, eu vou resolver 3 casos, resolvendo 3 casos, eu vou fumar um cigarro. Caralho, Eu fumo um cigarro e tal. Você consegue resolver 3 casos. Às vezes leva um tempo maior, aí fica com aquela vontade e vai mais, tipo, Mano, que vamos foda, encontrar mano. esse daqui. Ah, então é uma. Porque lá é 3 frentes. É a localização de famílias, de pessoas que estão hospitalizadas e que estão em situação de rua. Desaparecidos, que a gente recebe isso de família, delegacia e todos os outros órgãos. E a terceira frente, que é a localização de famílias em caso de óbito. Então, tem todos esses... Todo dia aparece, em média, uns 3, 4 casos para estar resolvendo, para mais. E nessa, vou tentar conseguir uma informação aqui já. Hoje tem uma fila? Eu criei um monitoramento de casos em andamento. Então, apareceu o caso do HPP, a gente já verifica ali em tela, então já começa a inserir o alerta dentro do sistema, verificar, fazer todas as pesquisas para sempre deixar zerado. A fila tem em caso de perda de contato. Vamos supor que a pessoa foi... Um exemplo de perda de contato. Isso aconteceu muito no início da pandemia, ano passado. Quando estava tendo as situações de vários óbitos e tal. Uma tia que mora lá em Piauí tinha um familiar aqui em São Paulo, que ela não vinha há 15 anos. Perdeu o contato e tal. Aí ela, será que como que ela tá e tal? Aí entrava em contato conosco para tentar localizar. Esse trabalho a gente só faz na medida de disponibilidade. A gente efetua a primeira pesquisa, família tá lá em Minas, tá procurando um cara que tá aqui em São Paulo, a gente procura se o cara tá em situação de rua ou em algum albergue. Se tiver, a gente já pede pro serviço social fazer essa entrevista com ele para verificar se deseja contato. Caso não esteja, a gente pede para eles entrar pro familiar que está procurando essa perda de contato, que seria um trabalho particular, um trabalho pago. A gente informa que é na medida de disponibilidade. Aí sim, esse trabalho tem uma fila. Entendi. Mas os casos que vão aparecendo todos os dias, a gente já insere o alerta, faz as pesquisas no mesmo dia. Entendi. Às vezes passa um dia para o outro, porque a demanda às vezes é É grande. isso. Que nem quando passou no metrô, tipo, subiu enormemente. Foram 600 casos em um mês.
Aí tem que ter uma fila mesmo, né? Que a gente pra caralho. E aí teu cigarro fica prejudicado, né? Mas quando eu fumo mais quando tem uma oportunidade dessa, de conversar e tal, contar. Eu vi lá que é uma conversa igual mesa de bar e tal. Aqui é total. Quiser beber alguma coisa aí, já tá bebendo. Quiser mais cerveja, a gente já consegue pra você.